Esse Zé Ruela se escondeu no armário de um milionário. 20 anos, 20 anos dentro daquele troço. Quando tava apertado, usava o banheiro do ricaço. Quando a fome batia, esperava a turma sair de casa e saía feito rato pra comer as sobras. E ainda lavava a louça depois, pra não deixar rastro, né? O Bocó conseguiu ficar 2 décadas sem ser descoberto. Tudo começou quando ele tava fugindo dos agiota. Aí, na correria, pulou dentro de um caminhão e se enfiou num armário antigo. Só que quando abriu a porta de novo, adivinha? Tava no quarto de um bilionário. O Bocó ainda nem tinha elaborado um plano de fuga, quando ouviu uns passos vindo da escada. Misericórdia. Pra não arrumar confusão, ele se enfiou debaixo da cama. Daí entram o dono da casa e a mulher. E no bate-papo dos dois, o cara descobre uma informação de ouro. O quarto tinha 2 armários. O casal ia ficar com o armário antigo e nunca mais usar o outro. Nessa hora, a ideia brilhou na cabeça do Zé Ruela. De madrugada, com os dois dormindo igual pedra, o maluco rastejou pra fora da cama. Primeiro parada, o banheiro. Ali ele soltou tudo o que tava guardado há mais de 10 horas. Alívio, viu? A princípio, ele pensou em vazar na calada, mas aí lembrou. Órfão, sem mulher, sem filho e ainda com uma dívida dos infernos. Melhor se esconder ali mesmo, se vando na boa. Voltou pro quarto, se enfiou de novo debaixo da cama e passou a noite em branco, mas vivo. No dia seguinte, com o casal no trampo, o cara saiu do esconderijo, espreguiçou os ossos e começou as firulas. Fechou todas as cortinas. Ninja total. Pegou o barbeador do patrão e fez a barba. Tomou um banho no banheiro dos outros. Se hidratou com o leite da geladeira e ainda devorou os biscoitos da garotinha. E não parou por aí. Depois de comer, botou uma musiquinha no som, vestiu o moletom do dono da casa, ficou mais à vontade que o próprio morador. Os pangão iam chegar, e ele lá, vidrado na música. Mas o plano master ainda tava por vir. Ele arrancou a porta do armário que não era usado, adaptou a prateleira do armário antigo e criou um túnel secreto. Pendurou as roupas de volta por cima e pronto, virou o novo lar do cidadão. O maluco achou que tava fazendo tudo perfeito. Mas a mina da casa, quando voltou, notou que a louça suja da manhã tava brilhando, os copos alinhadinhos. Primeiro, ela achou que era a filha, a pequena May, mas procurou a menina na casa inteira. Cadê? A guria nem tinha voltado da escola. Ficou sem explicação, Ave Maria. Pior, toda vez que entrava no quarto, sentia um olhar, um calafrio. Quando o marido chegou, ela contou os trem esquisito, mas ele deu de ombros. Amor, você tem esses problemas de memória, já sabemos. E a mulher largou mão. Só que a história não parou por aí. No dia seguinte, com a família fora de novo, o cidadão saiu do armário. Repetiu o ritual. Cortinas fechadas, comida na mesa e depois faxina geral. Não limpou só o quarto da mulher, não. Deu um trato no quarto da pequena e ainda consertou uns móveis quebrados. Virou o faz-tudo da casa. Só que quando ouviu o carro chegando, pegou os biscoitos e sumiu. Pé na porta, silêncio total. A mulher chegou, viu a cozinha impecável e pensou: minha memória piorou de vez. Nem desconfiou. Mas a noite ia ser tensa. O cara tava apertado de novo. E não era de grana, era de bexiga. Saiu do armário na surdina pra ir ao banheiro. Quando virou o corredor, trombou com a pequena May, saindo do quarto dela. Os dois se olharam, cara a cara. O maluco congelou, se encolheu na parede, achando que tinha acabado. Mas a menina, meio dormindo ainda, achou que era só uma alucinação e seguiu reto pro banheiro. Ufa, escapou. Só que no outro dia, o coração do sujeito quase parou. A mulher ligou pra mãe e disse: mãe, acho que tem um terceiro aqui em casa. O cabelo do Nick arrepiou, mas aí ela completou: deve ser o espírito do meu avô que veio me fazer companhia. O Nick respirou, mas ficou curioso. Quem era esse avô? Quando a família saiu, ele foi direto fuçar as coisas da mulher. E o que ele viu aqueceu o peito. O armário antigo tinha sido presente do avô quando ela era criança. Toda vez que ficava triste, a garotinha se enfiava lá dentro pra se sentir segura. E de repente, a vida dele parecia ter um propósito. Mas as coisas iam piorar. No outro dia, do nada, a mulher abriu o armário e entrou. Falou de um tal de George. O rapaz era amigo de infância dela. Os dois eram unha e carne. Viviam brincando dentro daquele armário. Só que George morreu num acidente. E ela, coitada, tava confundindo o Nick com o espírito do amigo, achando que ele tava arrumando a casa por ela. E aí o Nick virou, sem querer, o anjo da guarda dela, mesmo sendo só um invasor. No outro dia, enquanto limpava a casa, a campainha tocou. Ele não deu tempo de voltar pro armário. Se espremeu atrás da parede, suando frio. Era a filha May chegando com um coleguinha. Os dois tinham matado aula. O Nick viu os dois entrarem no quarto da menina e fecharem a porta. E logo depois, barulhos. Ele sabia o que tava rolando. Ficou bad, revoltado da vida. Ele queria sair correndo e dar um chega pra lá naqueles dois. Mas ele era só um invasor, um parasita de armário. Que direito ele tinha de se meter na vida da garota? Nenhum. Então, pra não perder o poleiro, o Bocó engoliu o sapo e fez vista grossa. Mas a noite foi longa. Ele não pegou no sono. Virou pra um lado, virou pro outro. O coração pesado. É que no fundo, ele já se via como parte daquela família. E a May, coitada, ele já considerava como se fosse filha dele. Aí, na madrugada, a ideia brilhou. Ele ia dar um jeito de proteger a guria. Quando a menina capotou no sono, pegou o celular da garota, ninja total, e mandou uma mensagem pro tal namorado, marcando um encontro na casa. No dia seguinte, com a família toda fora, o maluco saiu do esconderijo. Abriu a porta pra arejar e quem ele vê? O vizinho velho, dando bom dia. O Nick quase engoliu a língua, respondeu com um sorriso amarelo e já se encolheu de novo pra dentro. Passou um tempo e o rapazote apareceu. O Nick se vestiu de pai da menina, botou a melhor cara de autoridade, mandou o moleque sentar e foi direto ao ponto. Seu fuboca, fica longe da minha filha, senão você vai ver o que é bom pra tosse. Mas o menino era daquele tipo que não aceita desaforo. Olhou pro Nick com cara de deboche e ainda perguntou: e você, o que é? Pá, o Nick perdeu a estribeira. Tacou a mão no pescoço do pivete e apertou, com a cara colada na dele. Se você mexer com a May de novo ou pedir dinheiro pra ela, eu conto tudo pro seu pai. E aí, vai sobrar pra você. O moleque na hora
amoleceu. Pediu água, prometeu que ia sumir da vida da menina. O Nick, nesse momento, tava mais pai que o próprio pai da guria. Mais tarde, a mulher chegou do trabalho. Foi direto pro quarto, perto do armário, e começou a desabafar. Pra ela, aquele armário era mais que um móvel. Era o ouvido amigo, o porto seguro. Tirou os sapatos, deitou na cama e ficou se acariciando, aliviando a solidão. E o Nick lá dentro ouvia cada suspiro. E no ritmo da voz dela, ele começou a, digamos, cada um no seu mundo. Na manhã seguinte, o Nick abriu a gaveta, pegou a máscara da mulher, cheirou. Depois deitou na cama dela, no travesseiro ainda quente, e ficou imaginando que tava abraçando ela. Será que ele tava apaixonado? Ele mesmo não sabia mais. Mas a vida tem dessas. O que o Nick fez uns dias antes quase botou tudo a perder. A May brigou feio com o pai, dizendo que ele tinha acabado com o namoro dela. O pai, coitado, sem entender nada. A menina, furiosa, jurou que ele tava fingindo. Saiu batendo porta. A mãe, pra acalmar, levou a filha pra casa da avó. Nick ficou se sentindo o culpado. Achou que não devia ter se intrometido. Sair pra tomar um ar. E lá estava o vizinho de novo. Mais um oi forçado. E ele voltou correndo. Tentou ligar pro moleque pra se desculpar, mas o garoto já tinha bloqueado ele. Ódio. Ele esmagou o celular no chão. Mas nesse exato momento, ele ouviu risadas e barulhos estranhos vindo do quarto. E não era a voz da mulher, não. Ele espiou pela fresta da porta e quase caiu pra trás. Era o dono da casa, o maridão, com outra mulher, na cama, na maior folga. O Nick sentiu nojo, raiva, pena da coitada da esposa. Quando o casal de amantes saiu, o Nick saiu do armário, abriu o computador e pesquisou como se livrar de um traste silenciosamente. Ave Maria. E ele achou um método. Simples, mas eficaz. Pegou 2 garrafas de água, cortou ao meio, colocou pedaços de carne na parte de baixo e encaixou a parte de cima de cabeça pra baixo. Virou uma armadilha de vespas. Funcionou que foi uma beleza. Os bichos caíram que nem moscas. Depois ele fumigou com fumaça, desmaiou todas e jogou no lixo. Quando o marido chegou do trabalho, abriu a lixeira e as vespas acordaram. Pimba! Atacaram o homem com tudo. Ele foi picado, esfaqueado pelo veneno, caiu no chão, se debatendo, até que ficou imóvel. O Nick assistiu tudo de camarote. Frio, calculista. Quando a mulher chegou, já era tarde. O marido tava estirado no chão. Ela ficou viúva. Trágico, né? Mas pra Nick foi a solução. A partir daí, o maluco ficou mais solto. Não se contentava mais em ficar só no armário. Quando a mulher dormia, ele saía, se deitava do lado dela, abraçava ela. E ela, pasmem, fingia que não via. Ela sabia. Ela sempre soube que tinha alguém ali. Aceitou. E assim, o Nick, que era só um fugitivo, conquistou o lar, a cama e, de certo modo, o coração da viúva.